Fala, meus amigos! Muito bom dia para você que está chegando aqui no YouTube do canal do Medeiros. Sejam muito bem-vindos. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo que é muito importante. Você contribui demais aqui para o nosso crescimento. Vamos falar de Botafogo, vamos falar de Libertadores da América. Hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo e Carabobo da Venezuela, às 19 horas no estádio Newton Santos. É um jogo que a gente vai passar aqui as escalações prováveis, vamos falar um pouquinho como que entra o Botafogo, como que entra essa equipe venezuelana, né? E falar um pouco mais do que isso, falar sobre a expectativa sobre essa partida e o que esperar do Botafogo logo mais, né? A princípio, assim, eu quero já iniciar esse vídeo dizendo o seguinte: é uma baita oportunidade do Botafogo, né, de vencer bem e de fato confirmar aí uma certa tranquilidade, confirmar aí um bom momento, né, digamos assim, do nosso Botafogo. Já que na estreia da Libertadores o Botafogo acabou perdendo para a Universidade de Chile, fora de casa, um jogo que o torcedor não esperava perder, né? O torcedor não esperava uma derrota naquele momento ali. Talvez até um empate o torcedor entenderia, mas uma derrota realmente pegou o torcedor de surpresa. Já no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está muito bem. O Botafogo empatou com o Palmeiras fora de casa, merecia até vencer a partida. E contra o Juventude, no sábado, o Botafogo confirmou o seu favoritismo vencendo por 2-0. Agora, falando em favoritismo confirmado contra o Juventude, o Botafogo também hoje tem que confirmar o seu favoritismo contra a equipe do Carabobo, que é sim a equipe mais fraca, né, desse grupo A da Libertadores. Tanto que na estreia o Estudiantes foi lá na Venezuela e venceu o Carabobo por 2-0. Cumpriu o seu papel, o Estudiantes de La Plata foi lá, né, e já fez o seu dever. Agora o Botafogo precisa fazer o dever dele, precisa vencer e também vencer com uma boa margem de saldo de gols, tá? Porque isso conta no final. E eu acho que a briga ali nesse grupo A vai ser entre Botafogo, Universidade de Chile e Estudiantes. A Universidade de Chile venceu o Botafogo, então se colocou também nessa briga pela classificação no grupo A. Então o Botafogo precisa contar sim com o saldo de gols e aproveitar hoje para, quem sabe, vencer e vencer bem. Vamos então falar um pouquinho sobre essa equipe do Botafogo que deve entrar em campo. O Botafogo deve ir a campo hoje com o John no gol. Tem uma dúvida na lateral direita, Vitinho ou Matheus Ponte. Na zaga, Jair Cunha e Barbosa. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas. E aí, na parte ofensiva, Savarino, Santiago Rodrigues e Arthur. No ataque, Mastriani, camisa número 39. Mastriani entrando no lugar do Igor Jesus, que está suspenso, foi expulso contra a Universidade de Chile. E o Santiago Rodrigues entrando na vaga do PK, que veio sendo titular nos últimos jogos e foi testado aí, né? A escalação provável diz que o Santiago Rodrigues foi testado no último treino para ser aí o meia armador, o meia ofensivo da equipe do Botafogo. Lembrando que o Santiago Rodrigues também pode jogar na meia esquerda e o Savarino jogar como meia central. É uma opção também que o Renato Paiva tem, né? O Santiago Rodrigues gosta de cair mais para a esquerda e o Savarino sabe jogar na função de meia armador. A gente vai descobrir isso hoje às 19 horas no estádio Newton Santos. Vamos falar um pouquinho do Carabobo, né? O Carabobo, como é que vem a equipe do técnico Diego Merino, né? O Carabobo deve vir a campo com Brueira no gol, Bonídia, Neira, Rodrigues e Camilo Pérez formando a primeira linha. Na segunda linha, Gonçalves, Núñez, Ramos e Berrios Moura. E no ataque, Londonho e Panesso. De fato, é um time que não tem, assim, a gente virar e falar um grande destaque, né? Um jogador super conhecido, não tem. De fato, é uma equipe realmente com um orçamento muito baixo. É uma das equipes com menores orçamentos, né, da Copa Libertadores 2025, né? E o Carabobo já mostrou isso na estreia, como eu disse, vou repetir aqui, acabou perdendo em casa para a equipe do Estudiantes, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, o campeonato venezuelano, pelo menos no campeonato venezuelano o Carabobo está bem, né? É o atual líder do campeonato venezuelano, né? São 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota
lá no Campeonato Venezuelano, no Apertura, que eles chamam o Campeonato Apertura 2025, lá é diferente aqui do Campeonato Brasileiro, lá tem Apertura e Clausura, primeiro e segundo turno com 2 competições diferentes. Então o Carabobo liderando aí com 21 pontos esse Apertura, mas enfim, quando a gente fala de Copa Libertadores, a gente fala de nível de futebol brasileiro, futebol argentino, a Venezuela ainda está atrás, né? Tá com orçamentos bem menores, com times bem mais limitados. Eu vi a partida do Carabobo contra o Estudiantes, realmente é um time abaixo tecnicamente. Vi também o Deportivo Táchira contra o Flamengo, um nível muito abaixo de futebol do Deportivo Táchira. Então assim, não tem negócio. O Botafogo em casa precisa vencer a equipe do Carabobo, sim, e precisa mais do que vencer, cara, jogar bem e vencer bem, porque vai fazer diferença a questão do saldo de gols nesse grupo A, onde, repito, tem o Botafogo, Estudiantes, que vai disputar até o fim, e o Universidade de Chile, que se colocou nessa posição de disputar a classificação porque venceu o Botafogo dentro de casa, né? Então a Universidade de Chile, por exemplo, deve também vencer o Carabobo. Então a gente precisa disputar essas posições aí para a gente não ter nenhuma surpresa no final, tá? Você que não vai conseguir ir no estádio Newton Santos, vai assistir o jogo de casa, esse jogo será exclusivo da Paramount Plus, tá? Aplicativo de streaming, tá? Se você ainda não tem, você vai ter que assinar a Paramount Plus, tá? E a arbitragem de jogo hoje será do Guilhermo Guerreiro, árbitro da partida, os auxiliares Christian Lescano e Denis Guerreiro, assistentes, né? E o Juan Andrade, quarto árbitro. O VAR é o Franklin Congo, beleza? Então é isso, gente. Pré-jogo feito para vocês. Assim como contra o Juventude, eu vou perguntar para vocês o palpite do jogo. Eu quero ir nos comentários e ler o palpite que vocês estão dando para essa partida, mas também vou deixar aqui o meu palpite. No jogo contra o Juventude, o meu palpite foi 2-1, quase acertei. O Botafogo venceu por 2-0. Para mim, o Botafogo vence, né? Se Deus quiser, o Botafogo vai conseguir jogar bem, vai conseguir vencer. E 4-0. É o meu placar hoje, não só de palpite racional, mas também um pouco de torcedor, porque para mim o Botafogo precisa sim ter uma margem boa de saldo de gols. Já disse isso aqui umas 3 vezes nesse vídeo. Tem que fazer. Né? Então 4-0 Botafogo é o meu placar, beleza? Então é isso, gente, um abraço, até a próxima, partiu o estádio Newton Santos.